Bom, a primeira proposta refere-se, e nem poderia ser diferente, ao patrono espiritual do 63º Congresso que ora está se realizando. Então, solicito ao relator para que o faça a explanação de uma sinopse dessa proposta. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde às prendas, os peões, tradicionalistas, convencionais e delegados, as nossas autoridades que compõem a mesa, boa tarde, presidente Melo, vice-presidente seu Vinck e os demais componentes que integram a equipe diretiva do Congresso Tradicionalista Gaúcho, que acontece hoje na cidade de Uruguaiana. E muito me honra apresentar a primeira proposição vinda de dois jovens, dois meninos, apresentando o patrono espiritual, que independente das nossas fés, das nossas religiosidades, nós acreditamos num ser supremo e nós voltamos nosso pensamento para a espiritualidade, para agradecer e receber os dons divinos daqueles que nós acreditamos que nos fazem bem. E a proposta é do patrono espiritual deste congresso, os autores Hélio Silveira e Marco Antônio Saldanha, que estão aqui comigo, que sugerem o nome para patrono espiritual do senhor Delci Dornelles para o patrono espiritual desse congresso. E a justificativa que eles nos apresentaram. E que lembramos que esse tradicionalista é um ícone do movimento tradicionalista gaúcho e veio a falecer no ano de 2014, no mês de abril. Ele foi o primeiro coordenador da 4ª Região Tradicionalista, que é onde está acontecendo o nosso congresso hoje. Foi conselheiro regional e benemérito. Presidiu o 4º congresso do MTG em 54, na cidade do Alegrete. Ele nasceu, é alegretense, nasceu na cidade de Alegrete e é filho do seu Délcio da Silveira e dona Carolina Souza Dornelles. Em 1954, ele foi fundador do Centro Farroupilha das Tradições Gaúchas e onde ele organizou o primeiro congresso, o primeiro desfile gaúcho. Tinha paixão pelo tradicionalismo, dedicava-se à causa e à capacidade em gestão e foi reconhecida pela postura frente às entidades e ao movimento tradicionalista da região e do Estado, o seu Delci. Ele presidiu em 1957 o 4º Congresso Tradicionalista na cidade do Alegrete. Em 57 também ele organizou as cavalhadas que acontecem nesta cidade. Foi o primeiro patrão do CTG, do Centro de Tradições Gaúcho, foi patrão do CTG, participava organizando as cavalhadas, que são muito reconhecidas dentro do movimento, e foi o primeiro patrono dos festejos da Semana Farroupilha. Um senhor dedicado, sempre presente nas ações do movimento tradicionalista gaúcho. Então, com essa apresentação, eu faço um complemento e eu peço licença aos dois jovens para complementar a sugestão de como patrono do seu Delci Dornelles como patrono e acrescentarmos juntamente os nomes do seu Vilmar Vinck de Souza e seu Zulmir Sotoriva. 2014 foi marcado por perdas de grandes ícones, entre eles o seu Delci, o seu Vilmar e o seu Zulmir Sotoriva. E um pouquinho para que seja, assim que eu terminar de fazer a minha explanação e o porquê da nossa inclusão, o porquê que nós gostaríamos de incluir também esses dois nomes que considero como relatora, e como tradicionalista, dois nomes significativos para a tradição do nosso Rio Grande do Sul, para o tradicionalismo gaúcho. Seu Vilmar Vinck de Souza, dos primeiros tradicionalistas, conselheiro benemérito do MTG, responsável pelo que é hoje o movimento tradicionalista gaúcho.
também chamado como provisório. Nasceu na cidade de Palmeira das Missões em 1926. Provisório é um dos precursores do MTG. Em sua trajetória participou da fundação do 35 CTG, um dos primeiros CTGs do Estado. Aos 21 anos foi a Porto Alegre estudar e aonde conheceu Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Glauco Saraiva, Ciro Dutra Ferreira e os outros. E fundaram o 35 CTG. Em 1948, ele retorna à cidade de Palmeiras das Missões e funda lá também o 35 CTGs. Em janeiro, fundou o 35. 8 anos depois, comandou as cavalgadas da sua cidade natal para Porto Alegre para presenciar a inauguração do Monumento do Laçador, inspirada na imagem do seu amigo Paixão Cortes. Provisório, como era conhecido, carinhosamente conhecido, foi o patrono dos festejos farroupilhas do Rio Grande do Sul no ano de 2011. Foi homenageado e conhecido também durante a FECARS daquele ano. E foi considerado o primeiro trovador do tradicionalismo organizado ao entrar para o grupo de jovens que criou o 35. Ajudou a criar, ele presidiu as 3 primeiras edições do Carijo da Canção na cidade de Palmeira das Missões. Então, esse é um dos nomes que estou solicitando, pedindo a licença para que seja incluído, bem como do seu Zulmir Sotoriva, que faleceu em setembro de 2014. Seu Zulmir Sotoriva nasceu em 1960 na cidade de Itatiba do Sul. E aí, com os 16 anos, ele foi morar em Erechim. Casou-se com a senhora Cleusa Sotoriva e teve um filho, Marcelo. Sempre dedicou-se, desde em 80, às causas tradicionalistas, ingressando no CTG Galpão Campeiro, passando todos os cargos de patronagens e foi patrão daquela entidade. Em 96, ele foi pela primeira vez o coordenador da 10ª Região Tradicionalista. Depois foi reeleito e em 98 ele passou a ser convidado, a convite da diretoria do MTG, ele passou a integrar como membro da Junta Fiscal, aonde naquele ano, em 1986, para refrescar, né, 96, teve o início da construção da sede do MTG, onde permaneceu na diretoria até o ano de 2003. Em 2006 ele volta a ser coordenador, em 2007 procurou sediar em Erechim os eventos estaduais de mobilização, como as interregionais do Enarte, fazendo outras atividades dentro das regionais de significativa importância para o movimento, a nível de Estado, bem como a nível das regiões, agregando as entidades da 19ª. Desde a realização da primeira edição do acampamento Farroupilha, no Seminário Nossa Senhora de Fátima, Zulmir Sotoriva sempre esteve na presidência da comissão executiva do acampamento Farroupilha da cidade de Erechim e levantando entusiasmo a comissão executiva dos acampados. Ele ocupava atualmente, no momento em que se despediu da gente, né, ocupava o cargo de membro da Junta Fiscal do MTG. Foi um dos idealizadores, fundador e ocupava o cargo de presidente do Instituto Cultural Bota Amarela de Erechim, entidade criada recentemente, no dia 13 de junho de 2014, e tinha como proposta fomentar o apoio à preservação da cultura gaúcha. Então, peço a licença aos presentes, e especialmente a esses 2 jovens que vierem com o nome, a indicação do seu Delcir de indicar como patrono espiritual que seja incluído seu Zulmir Sotoriva e seu Vilmar Vinck de Souza. Muito obrigada. Os autores querem se manifestar? Vamos lá. É 10 minutos total, hein? Okay. Primeiramente, boa tarde ao senhor Carlos de Mello, presidente do Congresso Tradicionalista Gaúcho. Cumprimentando ele, cumprimento aos demais componentes da mesa. Cumprimento também a pessoa do senhor Ivoné Emílio Copo, o presidente da comissão organizadora do Congresso, pelo belíssimo trabalho à frente, né, da organização deste congresso, e, através do nome dele, também saúdo a todos os tradicionalistas,
Saúdo também a coordenadora da 4ª Região, a senhora Ilva Maria Borba Goulart, e, através do nome dela, saúdo aos coordenadores regionais e conselheiros, tantos os eleitos, né, e os beneméritos, e também os tradicionalistas que aqui se fazem presente. Dentro dessa minha caminhada tradicionalista, conheci vários companheiros, vários amigos. Dentro disso, conheci o seu Zilmar Sotoriva, como coordenador, como amigo, né, através né, das prendas da juventude da 19ª, a qual ele fomentava com paixão, com orgulho, né, o seu prendado, a sua juventude daquela região. E o seu Vilmar Vinck de Souza, também conhecido como Provisório, que através do meu amigo Murilo, conheci, né, numa homenagem que a gente propôs a ele no Encontro Estadual da Juventude Gaúcha, na cidade de Flores da Cunha. Então, eu e meu companheiro Marco acatamos, né, sim, a inclusão desses dois nomes, desses dois ícones do movimento, a proposta inicial, que já vem dentro de um pensamento de recoluta, que foi o tema do Departamento Jovem em 2003, passou ao tema anual pelo Lucas e pela Mariana de preservação do passado, construindo um futuro. Passando por isso, a gente vai relembrando momentos importantes dentro do movimento, passando para as novas gerações. Então, junto com o meu colega Marco, lembramos deste ícone da região, que já foi presidente do Congresso, e sendo na nossa região tradicionalista, lembramos desse ícone que já foi o primeiro coordenador da 4ª Região Tradicionalista, depois da reestruturação das 12 zonas tradicionalistas, passado para 30 regiões. Ele foi o nosso primeiro coordenador e ali permaneceu uma década, né, fazendo a sua paixão, o seu orgulho, né, porque ele é um tradicionalista respeitado pelo seu grande conhecimento e vivência no campo e no tradicionalismo no Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul. Então, esta é uma singela homenagem a um companheiro que nos deixou o ano passado, dia 5 de abril. E, para mim, é um orgulho trazer, e junto com o colega Marco Antônio, que é integrante do CTG que ele fundou, cresceu, né, essa paixão do tradicionalismo no Alegrete, na qual ele já estava presente em 47, porque naquela época ele estudava no colégio, né, no colégio Júlio de Castilhos. E então a gente tem esse espírito. Minhas saudações ao presidente do Congresso, senhor Carlos Melo, ao vice-presidente, senhor Vinck, cumprimentando o atual presidente do movimento, senhor Manuelito. Quero cumprimentar a todos os tradicionalistas, congressistas e delegados. No momento que nós pensávamos em marcar o congresso que fosse realizado na 4ª Região Tradicionalista, nós pensávamos no primeiro nome que foi o primeiro coordenador da nossa atual 4ª Região Tradicionalista. Então, propomos o nome de Delcy de Souza Dornelles, ele que esteve participando da primeira Ronda Gaúcha lá em 47, junto com ícones do tradicionalismo, Paixão Cortes, seus companheiros, com essa visão de tradicionalismo organizado que ele teve lá na capital do estado, formado, voltando para a nossa cidade, para a cidade do Alegrete. Ele criou a minha entidade, que é o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas. Um dos primeiros CTGs e considerado um dos mais importantes da nossa 4ª Região Tradicionalista. E no ano passado, 2014, enquanto comemorávamos 60 anos de congresso, a minha entidade também completava 60 anos, também sendo homenageada pelo aniversário do MTG. Sabendo dessa importância que o seu Delcy de Souza Dornelles teve para o tradicionalismo organizado dentro da nossa região e para o movimento tradicionalista gaúcho, sendo presidente de 2 congressos, um em 57, o 4º congresso, que foi realizado na entidade por ele fundada, e em 69, na cidade de São Francisco de Paula.
Então, e acatamos a decisão da relatora, da senhora Odila, do provisório e do seu Zumir Sotorim, porque nós sabemos que esses homens nos deixaram em 2014, deixando grandes marcas para o movimento tradicionalista gaúcho, porque com a sua hombridade, porque eles, hoje, dentro do movimento, nós passamos por uma retomada de valores. E eles demonstravam o respeito à palavra empenhada, o respeito ao fio de bigode, mostrando a hombridade do homem gaúcho, mostrando a verdadeira e autêntica tradição gaúcha. Então, é de grande importância tanto a proposição de patrono espiritual para o Congresso, para que possamos descobrir mais e retornarmos ao conhecimento destes queras que formaram o nosso movimento, que são grande influência para a nossa juventude gaúcha, como possamos dizer, que tem gente que diz que a juventude está se separando do movimento. Eu sou contra. A juventude está cada vez mais integrada dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Por isso que nós temos que recuperar estes queras, estes tradicionalistas, essas pessoas de grande importância para o nosso movimento. Ícones, como a senhora Odila falou, que formaram, que basificaram este movimento que estamos aqui hoje. Então, muito obrigado pela atenção dos senhores, muito obrigado pelo parecer favorável da relatora. Com a palavra agora o companheiro Feltrin. Companheiro Melo, presidente desse congresso, companheiro João Winker, vice-presidente, e o relator geral, companheiro Dalmo, e o Hélio, que está fazendo aniversário hoje. Não está fazendo hoje, mas vai fazer. Cumprimentando esses companheiros, eu cumprimento todos do plenário. E venho a esse microfone pela vez primeira neste congresso, e tenho a impressão que não vai ser mais preciso vir novamente aqui nesse microfone. Mas se for preciso, eu estarei aqui. Companheiros, eu me limito a falar em companheiros, porque o Caraguatá, no 4º congresso, lá no Alegrete, quando o Dercy Dornelles presidia o congresso, ele fez um pacto conosco, que estava com aquela frescura, vamos dizer assim, de doutor para cá, o senhor para lá, não sei o quê, e ele se levantou e pediu que, a partir daquele momento, não se chamasse mais de doutor, o fulano, o coronel, seja lá quem for. É companheiro e companheira, e temos conversado. Mas o que me trouxe aqui, companheiros, é o seguinte. Eu conheci perfeitamente o Dercy Dornelles, com aquela sua imponência de homem apegado ao movimento tradicionalista gaúcho. Me lembro como se fosse hoje, numa convenção lá em Santana do Livramento, no CTG Fronteira Aberta. O Dercy se levantou e deu-lhe uma chapuletada no presidente executivo da convenção. No que diz respeito à alimentação e uma série de coisas que não estava sendo cumprido como deveria ser.
Eu acho que, salvo o melhor juízo, companheiros, esta homenagem ao Dercy Dornelles, do Alegrete, é para lá de justa, meus companheiros. Eu parabenizo vocês por essa iniciativa, como também parabenizo a companheira Odila. E agora vamos para outro caso, que é o caso do companheiro Vilmar Winker de Souza, o provisório da Palmeira das Missões. Eu havia combinado com o companheiro João Winker de nós ir até lá na casa dele. E para surpresa minha, eu cheguei da rua, tirei essas pilchas que eu andava com elas e me sentei para almoçar. Depois que eu almocei, a minha esposa me disse: o seu Vilmar Winker de Souza se foi. Aí eu fiquei até aborrecido e parei com o almoço pela metade, deixei ali e não quis mais nada, porque a gente se dava uma coisa de louco. Se laçava campo fora, pialava campo fora, e era eu, o Vilmar, o Ciro Dutra Ferreira, e assim sucessivamente. Também é muito justa a sua homenagem, Odila. E agora eu vou encerrar falando no companheiro Sotoriva. O Sotoriva era um companheiro desses que, sempre quando me enxergava, ele estava fazendo as suas brincadeiras. E para surpresa minha, e para quem não sabe, eu fui patrono dos festejos da Semana Farroupilha em Porto Alegre. Fui ainda só, porque eu não entreguei essa missão. Quero entregar lá no Chuí. Não sei quem é que vai ser o Felizardo, mas vou entregar lá. E eu me parece que, salvo o melhor juízo, essas homenagens que aqui foram prestadas ao Dornelles, o Provisório e o Sotoriva, são mais do que justas. Nós podemos terminar o Congresso hoje e não falar mais nada em Congresso Tradicionalista em Uruguaiana, a não ser nesses três companheiros que nos deixaram. Partiram para a Estância Grande do Céu, engraxando algum sovel para o patrão velho Enacho, que a lo largo ainda existe muito xiru velho triste como tu, criado guacho. Muito obrigado. Com a palavra, é uma satisfação, uma alegria rever essa senhora, que já trabalhamos muitas vezes junto, a senhora Maria Isabel. Quem manda ser nanica, né? Boa tarde. Boa tarde, uma alegria muito grande ver a mesa diretora deste congresso, os jovens proponentes, a relatora geral, os meus amigos e companheiros da 4ª Região e do movimento tradicionalista, e as prendas. Abraçando a Laura, eu abraço todas vocês. Neste momento, como integrante da 4ª Região Tradicionalista, especialmente lá do Alegrete, é uma satisfação muito grande ouvir ecoar o nome aqui de Dercy de Souza
Dornelles. Como tradicionalista do Rio Grande, com uma extensa participação desde o ano de 1982, é uma alegria muito grande ouvir o nome de Vilmar Vinck de Souza. Como tradicionalista já mais dos tempos atuais, o nome de Sotoriva. 3 grandes figuras, cada uma no seu tempo, cada uma na sua idade. A folha de serviços prestados, Delcy de Souza Dornelles e Vilmar Vinck de Souza, desde as origens do movimento tradicionalista gaúcho. Delcy, o grande ícone do tradicionalismo no Alegrete e no Rio Grande. Vilmar Vinck de Souza, na fundação do 35, como um dos integrantes ou um dos trovadores de lá, assinando a ata da fundação do 35. Nós só temos a tristeza de ter perdido a convivência desses ícones tradicionalistas. Sotoriva, coordenador da 19ª região. Nós sentirmos esta alegria muito grande de tê-los como patrono deste congresso, aqui na longínqua Uruguaiana, mas de coração aberto a receber todos, como é a característica da 4ª região. Mas para nós, sem sombra de dúvidas, Delcy de Souza Dornelles grita no nosso peito. Temos a consciência do legado deste homem. Lá, Palmeira das Missões, sente vibrar Vilmar Vinck de Souza com o carijo da canção. Fundou, criou o Festival de Palmeiras. Tradicionalista, conselheiro por longos e longos anos. Sotoriva representando a participação dos mais jovens. Portanto, temos 3 gerações integradas. Proponentes, que são jovens. Sotoriva representando os mais novos. E os grandes ícones da fundação do nosso movimento, Delcy de Souza Dornelles e Vilmar Vinck de Souza. Parabéns aos proponentes. E nós, relembrando sempre os feitos de todos esses heróis que deverão unir cada mente em prol de um tradicionalismo mais unido, e em prol de um tradicionalismo sem vaidades, sem orgulho, sem arrogância. Parabéns a todos nós. Obrigada. Obrigada. Bom, encerrado as manifestações, nós, considerando que não tem ninguém com parecer contrário, e de acordo com o que aqui foi relatado pela relatora, pelos autores e os manifestantes, só me resta colocar em votação. Se alguém estiver a favor, levante o cartãozinho para cima aí. Se tiver alguém, pode baixar. Se tiver alguém contra, levanta o cartão. Considerando que nada, por maioria absoluta, foi aprovado que esses 3 nomes, Valmir Sotoriva, Vilmar Vinck de Souza e Delcy Dornelles, que seja consignado em ata, que são
os patronos espirituais desse congresso. Obrigado, a relatora e aos autores. Abra um espaço de 30 minutos para comunicações.